Levante sua mão. Alguém aqui já encontrou a Jesus durante a programação? Levante sua mão. Maravilha, Deus seja louvado. Porque através dos cânticos, através da maravilhosa lição que nós tivemos na Escola Sabatina, através das falas, tudo que presenciamos e vivemos nesse local, nós conseguimos já ter um encontro com Jesus. Mas Deus quer falar mais ainda com você. E por isso que nós vamos agora ouvir a pregação. Vamos falar sobre temperamentos transformados. E o projeto Semear nessa série vem trazendo esse tema, o temperamento transformado. Cada um de nós temos um temperamento. E nascemos com um temperamento deformado, um temperamento deturpado. E precisamos trabalhar ele, precisamos deixar Deus trabalhar nosso temperamento, para que finalmente nós consigamos ter um temperamento transformado, de tal forma que seja um temperamento capaz, possível de poder desfrutar da graça perfeita de Deus e depois poder ir para o céu. Com o nosso temperamento a gente fica no céu. Agora você se imagina, do jeitinho que o seu temperamento é agora, você no céu? Você se imagina do jeitinho que as suas reações são atualmente? Do jeito que você reage perante os problemas, as circunstâncias, do jeito que você trata as pessoas na sua volta? Você se imagina desse jeito no céu? Pois eu quero te dizer que o teu temperamento vai levar para o céu. Isso não vai mudar. Nós vamos levar nosso caráter para o céu, vamos levar nosso temperamento para o céu. Então vamos caprichar, né, gente? Vamos fazer com que seja algo bom, algo que dê para desfrutar o céu com isso. E quando eu falo em caprichar, não estou falando de você fazer alguma coisa, mas em deixar Deus fazer alguma coisa no teu coração. Amém? Amém. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Quero agradecer aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo. Talvez você está passando por algum problema por isso, hoje está em casa, que a graça de Deus possa te atingir também. Quero agradecer às pessoas que estão assistindo esse DVD, que também Deus possa te alcançar nessa manhã com a mensagem que será dada à continuação. Nós vamos falar sobre os 4 temperamentos. Tem uma teoria que foi formulada por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele formulou essa teoria aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então é uma teoria bem antiga. E como toda teoria humana, tem as suas falhas, mas é uma teoria legal, e a gente vai considerar ela hoje. Já consideramos ela no domingo passado, e vamos falar sobre ela hoje, e também iremos falar sobre ela amanhã. E segundo essa teoria, existem 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E algumas pessoas já estudaram um pouquinho sobre isso e já sabem que tipo de temperamento tem, mas outras não têm. Então, antes de poder falar sobre a solução que Deus tem para teu temperamento hoje, primeiro eu quero te falar sobre o teu temperamento mesmo. Eu quero que você descubra qual é a característica do teu ser. Então eu vou mencionar rapidamente características de cada um dos 4 temperamentos, e eu quero que você possa analisar um pouquinho a sua vida para ver se consegue se encaixar em um deles. Vamos lá? Podemos começar? Vamos começar com o temperamento sanguíneo. O senhor ou a senhora sanguínea é caloroso, amável e simpático. Atrai as pessoas como se fosse um imã. Ele tem boa prosa, é otimista e despreocupado. É a vida da festa. É generoso, compassivo, adapta-se ao meio ambiente e ajusta seus sentimentos alheios. Porém, como os outros temperamentos, o sanguíneo também tem seus efeitos. Em geral, é explosivo, irrequieto e egoísta. Em sua mocidade, chega a ser considerado o que vai ser o mais bem sucedido, mas raramente alcança aquilo que dele se espera. Tem grande dificuldade em seguir detalhadamente as instruções e quase nunca fica quieto. No fundo dessa capa de ousadia, ele é frequentemente inseguro e temeroso. Os sanguíneos são bons vendedores, bons oradores, atores e não raramente tornam-se líderes. Temos muitos sanguíneos aqui no meio. Vamos falar um pouquinho sobre o colérico agora. O colérico é um ativista prático. Tudo na vida para ele é utilitário. É um líder natural, obstinado e muito otimista. Seu cérebro está sempre fervilhando de ideias, projetos e objetivos. E ele geralmente é quem realiza esses projetos. Assim como o sanguíneo, o colérico é extrovertido, mas não tão intensamente. Embora tenha uma vida altamente produtiva, ele tem algumas fraquezas naturais bastante sérias. É autossuficiente,
é impetuoso, genioso e tem uma tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Ninguém é tão mordaz e sarcástico quanto o colérico. Os coléricos são os bons diretores de empresas, generais, construtores, soldados voluntários, políticos, administradores, mas são geralmente incapazes de executar trabalhos minuciosos e precisos. Agora vamos falar sobre os amigos melancólicos. O senhor melancólico é de todos os temperamentos o mais talentoso. É perfeccionista por natureza, muito sensível e apreciador das belas artes, analítico, abnegado e amigo leal. Em geral, não é extrovertido e raramente se impõe. Ao lado de seus dotes excepcionais, existem também fraquezas igualmente complexas, que muitas vezes neutralizam seu impacto. Ele tende a ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. Os grandes artistas, compositores, músicos, filósofos, inventores e teóricos do mundo foram, em sua maioria, melancólicos. Atenção às músicas, viu? Agora vem os fleumáticos. O senhor fleumático é calmo e acessível. Ele é também agradável, portanto trabalha muito bem com os outros. É uma pessoa eficiente, conservadora, digna de confiança, espirituosa, com a mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Por ser um tanto introvertido, suas fraquezas, assim como as suas qualidades, não são tão perceptíveis quanto os dos possuidores de temperamentos mais expressivos. Ele tem suas fraquezas sim, mas a maior delas é a falta de motivação. Chega a ser até displicente com relação ao trabalho e tende a ser cabeçudo, pão duro e indeciso. Tem a capacidade de olhar a vida como mero espectador, evitando a todo custo envolver-se com as coisas. Os fleumáticos revelam ser bons diplômatas, porque são diplômatas ou diplomatas? Obrigado. Porque são pacificadores por natureza. Muitos são professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Quando motivados externamente, podem tornar-se líderes muito capazes. Pois é, você faz parte de algum desses aqui. Você tem alguma dessas características. Só que quando eu comecei a estudar esse tema aqui, achei muito complexo. Sabe por quê? Porque seria fácil definir as pessoas apenas com isso aí. Mas acontece que cada um de nós temos duas, às vezes até três formas de você expressar. Às vezes eu sou um pouco sanguíneo, mas também sou um pouco fleumático. Às vezes a minha maior característica é colérica, mas também tem um pouquinho de melancólico. Então é até complicado a gente poder analisar e descobrir exatamente como que a gente é. Mas o meu objetivo nessa manhã não é tanto você descobrir exatamente como você é e poder definir, eu sou assim, assim, assim. Mas meu objetivo nessa manhã é que você possa transformar o temperamento que você tem, não importa qual ele seja. Porque afinal, todos nós temos nossos efeitos. E esses efeitos, nós arrastamos eles desde o nosso nascimento, e a gente veio também incluindo alguns deles na nossa caminhada. Eles nos atrapalham demais quando se trata de nos relacionar com as outras pessoas, com Deus e até conosco, com a gente mesmo. Eu quero dizer que um dos grandes problemas do temperamento descontrolado é conflito familiar. Porque a primeira pessoa que vai ter que aguentar os teus defeitos vai ser a pessoa que mais pertinho está do teu lado. Existem muitos casamentos agora que estão passando por dificuldades porque ele ou ela não estão sabendo se controlar. E isso está afetando profundamente a pessoa que está do lado. A família, a igreja, a comunidade é afetada profundamente pelo teu temperamento. É por isso muito importante que nós aprendamos a saber o que fazer para poder controlar. No domingo passado nós falamos sobre o temperamento sanguíneo e hoje vamos centrar nossa atenção especialmente no temperamento colérico. E amanhã nós iremos falar sobre melancólico e fleumático. Então atenção aos coléricos. Hoje eu vou falar para vocês. Mas eu também vou falar para os demais, porque eu quero dizer uma coisa especial. A solução para os 4 temperamentos é a mesma. Não existe diferença quanto ao remédio. Por isso vai servir para todos vocês.
Eu quero que vocês abram suas Bíblias junto comigo e me acompanhem na leitura de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento. E vamos abrir essa Bíblia que você tem na sua mão. Abra essa Bíblia e encontre o livro de Atos, no capítulo 9. Nós vamos analisar a mensagem, uma história que é a história de Saulo. Saulo, que depois se converteu em Paulo, é um dos coléricos mais destacados da Bíblia. Ele é extremamente, tremendamente colérico. Nós vamos descobrir o porquê. Então, capítulo 9 de Atos, no capítulo, verso 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Gente, vocês conseguem imaginar alguém que respira ameaça? Alguém que respira raiva? Alguém que respira acusação? Como será o respirar? Assim, mais ou menos? Eu imagino assim, Saulo, desse jeito, porque a Bíblia é maravilhosa, é fantástica. A forma como aqui o escritor colocou: Saulo respirando ameaças e mortes contra os discípulos. Então, Saulo era um homem totalmente cruel, uma pessoa que pensava na morte dos demais, uma pessoa que pensava em ameaçar e colocar todo mundo na cadeia ou matar todo mundo. É aquele tipo de pessoa que logo chega com aquela cara fechada e vai acusando todo mundo com o dedo. Esse tipo de pessoa era Paulo. Esse tipo de pessoas são os coléricos, são bravos, sai de perto, são complicados, não tem compaixão. É difícil tocar o coração, amolecer o coração. Eles têm um coração duro, são obstinados. E essa era a atitude que Saulo tinha. A atitude que Saulo tinha. Verso 2 diz assim: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele queria mesmo prender as pessoas. Essa seita aí de fanáticos tem que morrer. Esse era Paulo. E esse aí é você também, às vezes. Colérico, obstinado, tem compaixão. Se alguém falhar, cadeia nele. Se alguém cometeu um errinho, pronto, tem que excluir. Esse tipo de pessoas atuam de forma drástica, não admite certos errinhos, tem que ser assim, assim, pronto. E não tem compaixão, não tem a forma de analisar o contexto todo da situação para ver, não, por que aconteceu isso? O que será se a gente estimulasse? Não, ele já quer logo, ele já colocando uma chave na raiz. E essa é a expressão colérica das coisas. Mas acontece que esse homem obstinado, cruel, esse homem sem compaixão, esse colérico chamado Saulo, ele teve um momento especial na sua vida em que ele encontrou Jesus. E a partir daí, então, ele não mais se chamou Saulo, mas se chamou Paulo. E eu quero ler com você o verso 3, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esse aqui é um dos relatos mais rápidos de conversão que existe na Bíblia. E o método de conversão que Deus utilizou foi algo rápido e drástico, porque assim são os coléricos. Eles são drásticos, então Deus fala assim: então você é assim? Então aqui, você vou te dar do jeito que você gosta. E uma luz veio, de repente cegou ele e converteu ele. E às vezes a gente fica pensando: não, podia ser assim comigo, né? Rapidinho assim, de repente um dia eu estou olhando para cima e pum, uma luz no céu e pronto. Senhor, o que queres que eu faça? Mas eu quero te dizer que com coléricos isso funciona, porque eles são pessoas práticas, eles não são de ficar enrolando, não.
É aquele tipo de pessoa que você prega e fala assim: tá bom, aceitei, pronto. Não, mas quer estudar um pouquinho mais? Não, aceitei. Já conhecem pessoas assim? Já ouviram falar de pessoas assim? Ou a experiência espiritual de vocês foi assim? Tem pessoas que você prega e 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, e estuda, enrolação, e vai para a igreja. Tem outro não, que você estuda uma vez, pronto, aceitou. Por que aceitou? Porque aceitou, porque ele assim, é prático. Ele não fica dando voltas. Se provaram para ele a verdade, ele aceita a verdade e acabou. E foi assim que aconteceu com Paulo. Jesus chegou com toda a sua glória, cegou ele, e ele falou assim: quem é, Senhor? E Jesus falou: sou eu, a quem você está perseguindo. Rapaz, abre a mente, o que você está fazendo? Aí ele: ixi, é verdade. Que a ficha caiu na mente dele. Não, Senhor, pronto, agora tomei a minha decisão. O que queres que eu faça? E essa é uma vantagem da característica dos coléricos. Assim como são rápidos em acusar, assim como são rápidos em desconfiar das pessoas, assim como são sem compaixão, também são rápidos em tomar a decisão do lado do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque eles podem tomar essa decisão de uma forma muito rápida. Agora eu quero te falar sobre algumas características da vida de Paulo, o colérico mais famoso da história, para que você possa se identificar com essa história. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Vamos ler uma história, um acontecimento da vida de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles só fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O colérico naturalmente tem uma grande força de vontade, tem uma motivação muito forte. Isso que Paulo deixa expressar aqui nesse texto. Olha, quem quer alcançar alguma coisa, de tudo se abstém. E tem outra parte na Bíblia que ele fala que ele castiga o seu corpo, coloca em sacrifício, porque ele quer alcançar alguma coisa, ele quer alcançar um objetivo. O colérico assim é prático. E se ele tem que alcançar alguma coisa, ele vai alcançar. Ele vai até o final e vai alcançar a meta. E esse foi o conselho de Paulo para todos nós. A força de vontade, a garra, a determinação para ir em frente e conseguir os objetivos. Paulo também era uma pessoa extremamente motivada, assim como os coléricos são quando são alcançados pela graça de Deus. Veja só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11 agora. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 em diante. Esse aqui é um relato que dava um filme, gente, esse relato que nós vamos ver agora. Dava um filme de suspense muito bom. Diz assim em 2 Coríntios 11, 24 em diante: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia ainda ao cuidado de todas as igrejas. Gente, o que tinha esse homem? Tudo suportava. Ele ficava frio, ele ficava sem roupa, ele passava fome, ele foi apedrejado, ele foi castigado, ele sofreu naufrágio, ele se levantava e ia embora, continuava. É isso que é motivação. E essa parte da vida de Paulo eu acho fantástica. Ele não se deixava bater pelas circunstâncias. Ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Ele falava: eu vou chegar lá. Pode me apedrejar, eu me levanto e continuo. Pode naufragar, eu saio nadando e chego na praia. Posso passar fome. Até para passar 2, 3 dias, 4 dias de fome, ninguém morre disso. Posso passar frio. Eu vou me abraçar sozinho, mas vou continuar. E esse era Paulo, um homem extremamente motivado. Agora a pergunta é: qual era o segredo da motivação de Paulo? Por que ele conseguia ser assim?
Por que as dificuldades não abatiam ele? Por que mesmo no meio a todos esses problemas, esse desespero, ele não se deixava bater? Filipenses capítulo 3, verso 3 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Aqui está o segredo de Paulo. Aqui está o segredo da motivação dele. Aqui está a chave para você se tornar uma mulher, um homem de motivação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse era o objetivo de Paulo, esse era o segredo de Paulo. Paulo tinha um objetivo. Paulo tinha um alvo. E esse é o segredo das pessoas motivadas. Elas colocam um alvo na sua vida, colocam uma meta, um propósito, e eles vão chegar lá. Não importa o que acontecer até chegar lá, mas eles vão chegar lá. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar sucesso em muitas áreas da nossa vida? Porque não temos objetivo, não temos um alvo, não ficamos olhando para o alvo, ficamos olhando para o problema em nossa volta, e você acha tantos problemas que desanima rapidinho. Mas Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha um propósito. Você sabia que às vezes os dias mais desanimadores da nossa vida são os dias de folga? Gente, é triste isso aí, né? Justamente hoje, que eu não estou trabalhando, estou de folga, sou de boa, e me sinto mal, parece que estou vazio dentro, uma coisa assim, sem sentido. Sabe qual é o problema dos dias de folga? Falta de objetivo. É isso aí. De repente, você fala assim, domingo, pronto, não vou fazer nada não. Não vou fazer nada, ficar só de boa em casa. Às vezes pode se tornar o dia mais depressivo da semana, o pior dia da semana. Ué, mas era para ser um dia interessante, para você passear, para você curtir várias coisas, para você assistir aquele filme que nunca tem tempo de assistir, mas como você não colocou um objetivo, uma meta para esse dia, você torna um dia chato. Pois eu quero te dar um conselho: faça um programinha para o seu dia de folga. Agora, quando é um dia de folga bem programado, fala assim: esse dia vai ser feriado, na quinta-feira. Quando que vai ser? Na sexta. Sexta-feira vai ser feriado. O que eu vou fazer? Não, fica em casa. Pronto, esse dia não vai ser muito bom. Mas faz um objetivo. Sexta-feira eu vou passear com meus amigos. Sexta-feira eu vou sair com a minha família. Sexta-feira eu vou fazer isso. Se você tiver esse objetivo, esse foco, você vai estar ansioso por esse dia, pela chegada desse dia. E quando finalmente esse dia chegar, você vai cumprir o teu objetivo e no final do dia vai se sentir satisfeito por isso. Porque tudo tem a ver com foco, tudo tem a ver com alvo, com objetivo. É por isso que muitas pessoas, quando se aposentam, passam por uma crise muito grande. Será que estou falando nessa manhã com aposentados? Pessoas, o que você está fazendo com o seu tempo, hein, irmão, que está aposentado já? Eu quero te dizer que pessoas que se aposentam depois de 30 anos de trabalho intenso, de repente param, se não tiver uma ocupação, cai no desespero. Aí não tem mais objetivo, não tem mais. Aí acorda de manhã, o que eu vou fazer hoje? Eu vou colocar o chinelo e caminhar em casa. Aí no almoço eu vou sentar. Assim não dá para viver. Você precisa continuar com o teu objetivo, precisa continuar lutando, indo atrás de coisas, até, sabe qual a idade? Até morrer. Não tem idade para parar. Eu conheci uma irmã de 93 anos, que quando o obreiro falava assim, vamos repartir folheto, a turma, tá muito sol, hoje é sábado da tarde, imagina, sábado da tarde, eu fiquei em casa, não sei o quê, e a irmã saía. Porque ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo, e ela lutava por isso a vida toda, e não parou nunca, até o dia final da sua vida. E sabe o que mais me entristece? Não é tanto ver aposentados parados. O que me deixa triste é ver jovens parados. Isso que é desesperador.
você vai na casa e você, 10 horas da manhã, numa terça-feira, encontra ele deitado no sofá? Complicado, né, gente? 10 horas da manhã, numa terça-feira, deitado no sofá, um rapaz de 20 anos. Alguma coisa está errada. Tem que trabalhar, meu jovem. Vai lá. Mesmo que você estiver desempregado, vai atrás de alguma coisa, ajuda alguém. Dá um rolê na rua. Mas não fique aí parado. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um foco na vida. Pegue um livro para ler. Vá lá estudar alguma coisa na internet. Mas foque a sua vida em alguma coisa. Afinal, hoje dá para fazer qualquer coisa na internet. Você pode fazer muitos cursos. Você pode aprender inglês, pode aprender. Dá para até estudar à distância em algumas faculdades. Então, se alguém está parado, deitado no sofá 10 horas da manhã, é porque não tem objetivo. É porque não tem um foco na sua vida. E as moças também, viu? Não é só os rapazes. As moças também precisam ter esse objetivo, esse foco. E a falta de objetivo tem destruído muito a vida de pessoas. Mas afinal eu quero te dizer que o principal segredo da motivação é estar cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma posse de um ser humano, esse ser humano pode ser o mais desmotivado que tiver antes, mas ele se torna uma pessoa muito motivada, porque o Espírito Santo motiva, dá força, dá ânimo ao ser humano, dá ânimo às pessoas. E foi isso que aconteceu com Paulo, e isso que nós acabamos de ler em Atos capítulo 9. Quando essa luz radiou à frente dele, agora ele então foi cheio de uma convicção muito grande da sua real situação. E essa convicção muito grande da real situação do ser humano, quem dá é o Espírito Santo. Então nós podemos dizer assim, nesse momento, Saulo foi cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tomou posse dele, não tinha mais outra coisa senão olhar para si e falar assim: Senhor, o que é isso que eu faço? Em outras palavras, Senhor, eu tenho levado a minha vida até agora do jeito que eu achava melhor, mas agora chega de eu controlar a minha própria vida. Agora eu quero que Tu controles minha vida. Senhor, o que queres que eu faça? Quais são os Teus objetivos para a minha vida? Eu não quero marcar nem os meus próprios objetivos. Eu não quero marcar minhas próprias metas, meus próprios salvos. Senhor, o que queres que eu faça? Porque Tu serás quem determinará quem eu serei e qual será meu objetivo. E aí muitas vezes também falhamos. Conheço muitas pessoas que têm carro e vão atrás dos seus objetivos, mas são objetivos errados. Tem pessoas que não param desde manhã cedinho até a noite lutando atrás dos objetivos. Parabéns por essa luta, mas às vezes está correndo atrás dos objetivos errados. E agora eu quero te falar uma frase que vai ser uma frase dura, mas você tem que ouvi-la nessa manhã. Correr atrás de objetivos pessoais é errado. O que você tem que fazer é correr atrás dos objetivos que Deus determinou para a tua vida. Amém? Amém. Esse deve ser o teu alvo, o teu propósito. Porque muitas pessoas correm atrás de objetivos pessoais e se esquecem de qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Muitas pessoas acabam sacrificando tudo por esse objetivo que eles têm. E depois, quando chegam, finalmente, eles acabam ouvindo o que está escrito em 1 Coríntios 13. Isso aí é como uma lata que está tocando sem sentido. Porque não tem amor, porque não tem guia de Deus, porque não tem um propósito divino. É apenas um esforço, um objetivo humano, mas não é divino. E não vai valer de nada lá no final da vida. Querido jovem, qual está sendo o teu objetivo de vida? Você está lutando para quê? Por quê? Seria muito triste se daqui a 20 anos você olhasse para trás e falasse assim: olha, não valeu a pena. Se eu voltasse atrás, eu seguiria outro caminho. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você chegue daqui a 20 anos e você fale assim: valeu a pena me sacrificar, acordar cedinho de manhã, valeu a pena todas essas noites estudando, valeu a pena todo esse sacrifício, valeu a pena ter que deixar a família por bastante tempo para me dedicar a isso, porque agora eu consegui algo para a glória de Deus. Mas se você não tiver essa convicção,
você vai ficar muito triste porque perdeu 10, 15, 20 anos da tua vida correndo atrás do objetivo errado. Talvez não tenha algo mais deprimente do que isso, você perceber que perdeu tempo precioso de vida em algo que não tinha sentido, não tinha valor. Pois o apóstolo Paulo, ele pensou seriamente nessas circunstâncias, nessas coisas. Foi por isso que em Filipenses capítulo 3 ele disse o seguinte, Filipenses capítulo 3, verso 5 ao verso 8. Ele vai começar a falar sobre vantagens dele, características especiais dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. É por isso que Paulo foi um grande homem, porque ele descobriu os objetivos certos para a vida dele. Ele mudou os objetivos da vida. Porque Paulo era uma das pessoas mais jovens a fazer parte do Sinédrio, a cúpula máxima de liderança daquele tempo. Ele já era um sucesso ainda jovem. Ele passava pela rua e as pessoas falavam: nossa, olha o Paulo, rapaz, o que ele consegue fazer, pessoas com o dobro de idade dele não fizeram. E ele estava chegando ao topo, e provavelmente, se ele não tivesse se encontrado com Jesus aquele dia caminho a Damasco, alguns anos depois ele chegaria, quem sabe, até como sacerdote, a posição mais alta daquele tempo. Ele tinha um alvo, um objetivo, e ele estava caminhando certo, ele estava fazendo as coisas certas, ele estava tendo sucesso, mas estava indo para o lado errado. E quando ele encontrou Cristo no caminho a Damasco, ele compreendeu que os objetivos da vida dele não precisavam ser mais os próprios objetivos. Foi por isso que ele olhou para cima e falou assim: Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? Chega de dirigir a minha própria vida, chega de colocar meus próprios objetivos, chega de falar sobre o que eu quero, não quero, o que eu sinto, não sinto. Chega! Agora, Senhor, eu quero saber o que Tu queres para a minha vida. Qual é Teu propósito com a minha vida? Por que eu vivo? Por que eu existo? Qual é a reação do meu viver? E nesse exato momento, quando Saulo fez essa pergunta, deixou de ser Saulo e se transformou em Paulo. Eu quero dizer para vocês que no mundo cristão, fora a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, não existiu alguém maior quanto Ele. Um homem conhecido mundialmente. Vocês conhecem os nomes das pessoas que faziam parte do Sinédrio naquela época? Não, ninguém mais lembra deles. Às vezes nem lembramos o nome do sumo sacerdote, mas lembramos de Paulo, porque ele colocou sua vida na mão de Deus, porque ele teve o objetivo certo, e hoje é uma pessoa muito lembrada, muito conhecida e muito seguida, mesmo tendo se passado séculos depois da sua morte. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã, que existe um outro caminho, e esse outro caminho não são teus próprios caminhos, mas são os caminhos de Deus. Não são teus próprios objetivos, mas são os objetivos de Deus. Será que estou falando nessa manhã com alguém aqui que já perdeu muito dinheiro por causa do sábado? Será que tinha uns negócios fantásticos para você realizar, mas não deu para fazer por causa da tua religião, por causa de seguir a teu Jesus? Será que estou falando com alguém aqui que podia ter ascendido posições nesse mundo muito altas e hoje ser uma pessoa especial na sociedade, mas você está aqui hoje e de repente, que pena, né? Poderia ter sido isso ou aquilo. Será que estou falando com alguém que eu poderia ter tido uma rede de amizade fantástica, de contatos muito bons, e não tem isso? Talvez seja porque estou falando aqui com alguém que está seguindo o objetivo de Deus. Talvez seja porque estou falando aqui nessa manhã com alguém que determinou para a sua vida não o próprio crescimento humano, mas o crescimento que Deus dá, que Deus determina. Eu quero te dizer que quando Deus determina um objetivo para a tua vida, só se você desistir para não dar certo.
porque Ele vai lutar com a tua vida até conseguir. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir dos objetivos da tua vida. Ele não vai te soltar facilmente. Ele vai atrás de você mesmo quando você tentar fugir, até que você consiga cumprir o objetivo pelo qual Ele te trouxe a este mundo. Eu quero te perguntar, talvez a pergunta mais importante que o ser humano já te fez: por que você vive? Por que você veio a esse mundo? Qual é o propósito da tua vida? Você já conseguiu responder essa pergunta sinceramente para si mesmo? Por que estou vivo? Por que eu vim nascer nesse mundo? Qual é o propósito da minha existência? Talvez você não saiba ainda, mas pode crer que Deus tem um propósito com a tua vida. Por isso eu quero te dizer, se você estiver sofrendo por causa das características do colérico, se você for uma pessoa cruel, obstinada, eu quero te dizer que Deus tem um propósito com essa característica. Deus não quer apagar a tua personalidade, mas Deus quer transformar essa tua personalidade, para que se torne uma personalidade vencedora, uma personalidade de amor, de paixão, que vai em frente e conquista e consegue pela graça de Deus. E foi isso que Paulo fez. Ele foi uma pessoa que se destacou grandemente, e com essa energia colérica, ele alcançou muitos corações que de outra forma não seriam alcançados. E se estou falando nessa manhã com alguém que está sendo derrotado pelas características do temperamento, a tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus pais estão sofrendo por teus defeitos, então eu quero te dizer que não há abismo que Deus não possa passar. Não há montanha que Deus não possa subir e transpor para poder te atingir, poder te alcançar. Não há circunstância, não há tristeza, não há defeito, não há problema que afaste Deus da tua vida. Você pode ser o colérico mais cruel que existe, mas isso não impede a graça de Deus atuar no teu coração, porque Deus é tão fantástico, é tão maravilhoso, que mesmo assim Ele vai ir e vai te alcançar, porque você precisar ser alcançado. Nesse momento nós iremos ouvir um hino pelo grupo Renovação. Enquanto eles estão cantando esse hino, eu quero que você medite na letra e você tome decisões na sua vida. Eu quero que você seja ciente de que não há tristeza maior que a graça de Jesus. Não há tristeza, problema maior na vida que Jesus não possa alcançar. Todos os corações podem ser alcançados, inclusive o seu. Todos os caracteres podem ser transformados, inclusive o seu. Todos os temperamentos podem ser transformados, inclusive o seu.
O que